Olá, queridos alunos do PEJA2 do Bloco 2. Aqui é a professora Vanessa, de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre a medida da temperatura. No nosso dia a dia, nós utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimos, não é? Entretanto, a ciência atribui diferentes significados a elas. Nós vamos começar discutindo o primeiro desses conceitos. O que é temperatura? A temperatura de um corpo ela está relacionada ao movimento das partículas que constituem esse corpo, tá? Formalmente, a gente chama esse movimento de agitação térmica e partimos do princípio de que todos os objetos são formados por partículas em constante movimento. Já para os objetos sólidos, a agitação térmica refere-se principalmente ao movimento de vibração das suas partículas, pois elas não se deslocam no material. No caso de líquidos ou gases, essa agitação térmica vai se referir à vibração e aos deslocamentos dessas partículas. Dessa forma, a temperatura de um corpo é entendida como a medida da intensidade da agitação térmica de suas partículas. Por exemplo, quando um recipiente com água é colocado sobre a chama de um fogão, o movimento das partículas de água torna-se mais intenso, não é? Então, a temperatura dela aumenta. Quando a água esfria, a agitação das suas partículas diminui e, portanto, a temperatura também diminui. A energia térmica é uma forma de energia associada à temperatura. E a energia cinética é uma outra forma de energia que também pode ser associada ao movimento. Portanto, a temperatura de um sistema corresponde ao total de energias cinéticas das partículas. Um bom exemplo para você verificar isso, que eu sempre falo em sala de aula, eu peço para os alunos falarem assim, pega as duas mãos, as duas palmas das mãos, né, e coloca no rosto. Sentiu a temperatura? Tudo bem. Agora, tira as palmas, tira as mãos do rosto e esfregue as duas mãos com bastante rapidez. Esfrega, 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 esfrega por alguns segundos e depois coloca a mão no rosto de novo. O que você sentiu? Os alunos sempre me respondem que sentiram o quê? Que a temperatura da mão aumentou. Aumentou por quê? Porque houve uma agitação, tá? Dessas partículas. A partir do momento que nós esfregamos uma mão na outra, nós agitamos essas partículas e com a agitação das partículas há um aumento de temperatura. Então, para ficar bem claro para vocês, temperatura de um corpo é a intensidade, tá? Das partículas que esse corpo é constituído, tá bom? Então, como vemos no exemplo A, nas substâncias líquidas, aqui, ó, que a gente está vendo, né, nessa chama de fogão, a movimentação das partículas aumenta com a temperatura. Já no exemplo B, como as partículas nos sólidos não se movimentam livremente, somente a vibração delas aumenta com a temperatura. Então, cada partícula aqui, ó, dessa barra de ferro vai se agitando e passando essa agitação para outra partícula, para outra partícula, para outra, até chegar no final do ferro. E isso vai fazendo com que a temperatura aumente, ok? Agora vamos falar sobre o calor. Chama-se calor a energia térmica que é transferida de um corpo a outro graças à diferença de temperatura. Logo, calor é a energia térmica em trânsito, ou o fluxo de energia térmica. Uma panela com água no fogão recebe calor da chama e, por isso, sua temperatura aumenta. De forma espontânea, o calor sempre se transfere de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura. Esse princípio pode ser constatado em diversas situações. Por exemplo, o que fazemos quando queremos tomar um chá, mas ele está muito quente? Se esperarmos, saberemos que o chá vai esfriar. Isso ocorre porque a bebida cede calor para o ambiente, pois a sua temperatura é maior que a dele. Nesse processo, o ambiente recebe calor e sua temperatura se eleva. O calor recebido não é suficiente para aumentar a temperatura do ambiente, de maneira que nós percebamos, pois esse ambiente é muito maior do que a xícara de chá, o volume, né, da bebida quente. Bom, então para
para a gente saber o seguinte: o calor é uma energia térmica em trânsito, é uma forma de energia que sempre vai se locomover, sempre vai se mover do lugar onde tem mais para o lugar onde tem menos. Eu costumo falar isso em sala de aula também. Quando a gente está com o ar condicionado de um ambiente ligado, né? Então tá um dia de muito calor, né? Que a gente chama assim, né? Um dia de muito calor, um dia muito quente, um dia muito abafado. E nós falamos assim: alguém entra nessa sala, que o ar está ligado, e fala assim: fecha a porta porque o ar vai sair. Nós temos esse hábito, né? Fecha a porta porque o ar que está friozinho aqui vai sair. Mas na verdade não. Não por quê? Porque o calor é que é uma forma de energia. E é o calor que se locomove, de onde tem mais para onde tem menos. Então, quando a gente abre uma sala, tá? Com ar-condicionado ligado, que está bem refrescada, a gente diz o quê? Feche a porta porque o calor vai entrar. Porque é o calor que se locomove. Tá? O calor é que é uma forma de energia que está em trânsito. Então, a gente tem que dizer, feche a porta porque o ar vai entrar. Que ar? O ar quente. Porque é ele que se locomove, sempre da onde tem mais para onde tem menos. Tá bom? E aí vamos relembrar, vamos continuar na cabeça com esse exemplo da xícara de chá. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar agora numa mistura de café com leite. Suponha que o café, retirado de uma garrafa térmica, esteja a 50 graus, bem quente. E o leite que foi retirado da geladeira esteja a 5 graus. Essas são as temperaturas iniciais de cada bebida. Misturando as duas, o café, que tem maior quantidade de calor, vai ceder esse calor para o leite. E a temperatura do café vai diminuir. E como o leite vai receber esse calor, a temperatura dele vai aumentar. Essa transferência de energia ocorre até que toda a mistura atinja a mesma temperatura em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico nada mais é do que o calor sendo levado da onde ele tem mais para onde ele tem menos, até que os dois ambientes em contato, as duas substâncias em contato, estejam na mesma temperatura. Então, quem tem mais calor vai ceder para o outro até que eles fiquem em equilíbrio térmico. Contudo, se nós tivermos com pressa para tomar o chá, podemos acelerar o processo de resfriamento, colocando a xícara com a bebida em uma vasilha cheia de gelo. Nessa situação, como o recipiente do chá encontra-se em um meio com temperatura muito mais baixa, ou seja, quando você colocou a xícara de chá dentro de um recipiente com água e gelo, a transferência de calor da bebida para o ambiente vai ser maior. Ou seja, a bebida que está bem quente vai transferir calor muito mais rápido para aquela parte de fora porque está muito gelado ali, tá? Então, as pedras de gelo vão derreter. É importante ressaltar, é importante da gente lembrar que, embora sejam relacionados, temperatura e calor não são sinônimos, tá? O primeiro é a medida da energia média do movimento das partículas de um objeto ou sistema, e o segundo é o fluxo dessa energia em forma de energia térmica. Traduzindo isso tudo, para a gente não esquecer, tá? Temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo. Como é que a gente mede essa agitação? Através dos termômetros. Tá? Então, quando você coloca um termômetro no ambiente, em alguma substância, você está medindo a agitação das partículas de um corpo. Isso é temperatura. Tá? E o calor é energia térmica em trânsito. Calor é uma forma de energia que sempre se transfere do lugar que tem mais calor para o lugar onde tem menos calor, sempre tentando alcançar o quê? O equilíbrio térmico. Vimos que se deixarmos uma xícara de chá quente sobre uma mesa, a temperatura do líquido diminui. Inicialmente, as partículas do chá e as partículas do ambiente se agitam com intensidade distintas, diferentes. Com o passar do tempo, o chá transfere para o ambiente uma parte dessa energia térmica, que faz com que essa temperatura diminua. Esse processo se encerra quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Dizemos que, então, nesse caso, eles entraram em equilíbrio térmico. Então, só para esclarecer para vocês, ó, a gente tem um corpo com maior temperatura, esse aqui em vermelho, né, em rosa,
um corpo com menor temperatura, e aqui, ó, é porque aqui não dá para ver, não dá para perceber, porque está inanimado, mas aqui a gente tem uma maior intensidade, uma agitação maior de partículas e aqui uma agitação menor. Com o tempo, ó, o calor, aonde tem mais calor, que é desse vermelho, vai passando para onde tem menos calor, até que os dois estejam na mesma temperatura, em equilíbrio térmico. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e entendido, e na nossa próxima atividade, nós vamos ter um formulário para a gente verificar o aprendizado dessa videoaula, tá bom? Um grande beijo com saudades e até a próxima!